Olá, tudo bem? Eu sou o professor Paulo Cruz e esse é o canal do Instituto Brasil 200. Lembrando que se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve aí, clica no sininho para receber todas as notificações e já dá um like nesse vídeo para fortalecer o nosso trabalho. No último vídeo, o vídeo sobre democracia, alguém fez um comentário, na verdade um pedido, que eu achei muito interessante e decidi atender. Então eu agradeço aí ao nosso usuário, ao telespectador, né? Cujo nickname é uma homenagem a Dom Pedro II. O nickname é Orleans e Bragança, tem até a foto do Dom Pedro II lá. Então agradeço a você aí, Orleans e Bragança. Muito obrigado pelo seu pedido. E eu resolvi então não só explicar assim rapidamente o que é o socialismo, mas principalmente por que é que conservadores e liberais discordam das ideias socialistas e comunistas. Os primeiros ideais assim de igualdade ou de um socialismo, podemos dizer que estão lá em Jean-Jacques Rousseau, como eu comentei no vídeo anterior. Então, Rousseau acreditava que num passado idílico existia um ser humano que era bom, né? Que o ser humano era por natureza bom. E é só quando ele começa a se agrupar em sociedade que o desejo de propriedade aparece, o desejo de posse, e aí começam as lutas, as guerras, a escravidão e tudo, e aí a sociedade se corrompe. Então, o Rousseau propõe um contrato social para que esse espírito de igualdade se restabeleça através desse contrato por uma força de lei, né? Há um comando central que fará todos cumprirem as leis que estão inscritas nesse contrato. Como sabemos, é esse ideal russoniano que vai fomentar a Revolução Francesa e também vai alimentar os primeiros idealistas a respeito de um socialismo que depois o próprio Marx e o Engels vão chamar de socialismo utópico. Os principais são Saint-Simon, Charles Fourier e Robert Owen. Esses três são os três principais teóricos desse socialismo que vai surgindo ali no início do século XIX e que depois Marx e Engels vão criticar em nome daquilo que eles chamaram de socialismo científico. Então, passada essa primeira fase aí do início do século XIX, na metade do século XIX surgem aí Marx e Engels com a sua proposta de um socialismo chamado de científico. Então, aquela frase famosa de Marx que diz: olha, os filósofos se preocuparam até agora em interpretar o mundo, cabe a nós agora transformá-lo. Então, Marx ele tem uma ideologia de transformação imediata da sociedade. É uma ideologia, e por que eu chamo de ideologia? Justamente porque não é um sistema de ideias, mas é um esquema de mobilização. Como diz o grande filósofo romeno Andrei Plecho, é um esquema de mobilização imediata, é um esquema de ação com algumas ideias rápidas. Não é um sistema profundo, apesar de Marx ter produzido bastante. O sistema socialista tem pouca profundidade em termos conceituais, mas ele mobiliza muito bem. O Manifesto do Partido Comunista, por exemplo, que é a obra que ele escreveu conclamando os operários à união e à revolução, é um esquema de mobilização. Então isso faz muito sucesso quando é publicado e ali eles criticam inclusive esses socialistas utópicos e conclamam os operários à ação revolucionária, a tomada de poder, né, da propriedade privada dos meios de produção, transformando através de um processo que eles chamaram de socialismo, no comunismo, que é o sistema coletivo, né, ou a propriedade coletiva dos meios de produção, onde não haverão mais patrão e empregado, burguês e proletário, mas todo mundo vai ser dono de tudo, todo mundo vai ter as mesmas coisas e viveríamos todos, idealmente, num mundo sem desigualdade social. Também durante o século XIX vão surgir as famosas internacionais socialistas. A primeira delas, a primeira internacional, a qual Marx era um lá dos dirigentes, surge em 1864 e vai até 1870.
a Segunda Internacional, que isso aí são organizações de partidos socialistas, de sindicatos, de organizações que se juntam para tentar fomentar as revoluções socialistas em todo o mundo. A Segunda Internacional surge em 1889, que é o ano do golpe republicano aqui no Brasil, e vai até 1916. Mas aí surge então a grande revolução de 1917 na Rússia, que gera então a União Soviética. E aí surge também a Terceira Internacional em 1919 e vai até 1943. Então, aquele comunismo que nasce na União Soviética, que primeiro é formulado por Vladimir Lenin, depois Joseph Stalin assume, e aí tem aquela coisa, aquela confusão com Trotsky e tal. Então, quer dizer, a União Soviética é que vai comandar esses ideais comunistas durante boa parte do século XX, né? Então, vai de 1917 e vai acabar a União Soviética em 1991. Mas esse ideal, então, comunista, que se espalha por vários lugares do mundo, se mostra, na verdade, se mostram, né, como se mostra ainda hoje em Cuba, na Coreia do Norte, um pouco ainda na China, né, ou também aconteceu no Camboja, aconteceu na própria União Soviética e na Venezuela, na pobre Venezuela, que vive hoje ou que vivem hoje regimes totalitários. E por que então esse ideal de igualdade, esse ideal de que as pessoas todas vivam num mundo em que não haja diferença e não haja desigualdade, por que esses sistemas então acabaram por descambar em totalitarismos, inclusive bastante cruéis? O fato é que aquele homem bom russoniano definitivamente não existe. É impossível tornar as pessoas iguais por meios forçados. Então, quer dizer, você junta lá uma quantidade gigantesca de pessoas num ideal de igualdade. Mas como é que acontece isso se nós somos naturalmente desiguais? Se eu, por exemplo, sou uma pessoa preguiçosa e você aí que me assiste é uma pessoa muito esforçada, estudiosa e trabalhadora, provavelmente você vai conseguir adquirir mais bens e ficar mais rico do que eu, que sou preguiçoso. Isso não pode ser forçado por nenhum governo. O que fatalmente acontecerá, né, quando esse ideal é tolhido pelo governo? Se transforma então numa ditadura. Né? Uma ditadura é o controle da sociedade através de leis que impedem que os cidadãos sejam diferentes. Aquela diferença natural entre as pessoas, entre eu, entre você, entre todos nós, ela é, digamos assim, formatada dentro de um pacote do governo que diz, olha, todo mundo aqui tem de ser igual. Então o governo suprime a liberdade em nome de um ideal de igualdade forçada, porque o ser humano não é igual. Nós não pensamos igual, não agimos igual e fatalmente não teremos o mesmo caminho de vida. Então, o socialismo que se instaurou em todos esses países que eu citei, eles acabaram por se tornar ditaduras. Por quê? Porque aquele grupo que assume o poder, ele tem de instaurar uma igualdade, né, por meio da força, para impedir que as pessoas, primeiro, adquiram mais bens do que elas devem, para que elas não viajem para outros países e conheçam outra realidade, mas que elas vivam, digamos assim, encabrestadas pelo governo, agindo, pensando e tendo somente aquilo que o governo central lhes disponibiliza. Então, aquele ideal de liberdade, de igualdade, melhor dizendo, aquele ideal de igualdade sobrevive por meio da força, por meio de decisões arbitrárias de um governo central, que em geral é rico, né? Em geral os governantes são ricos, e a população toda numa espécie de igualdade na pobreza. É isso que acontece até o momento, foi o que aconteceu. Então ainda há aqueles que acreditam que o socialismo verdadeiro ainda não foi implantado, né? Que é possível buscar esse ideal de igualdade, mesmo sabendo que nós somos todos fatalmente e profundamente
diferentes. Posteriormente vai surgir uma doutrina que eu também comentei no outro vídeo, que é a social-democracia. Então, eles fazem uma espécie de revisionismo desse socialismo revolucionário e dizem, olha, não, é possível, através da democracia, fazer reformas na sociedade. Então, nasce aí o estado de bem-estar social, né, o welfare state, nasce aqueles ideais de fazer justiça social através de transferência de renda, né? Então eu cobro impostos daqueles que são mais ricos ou daqueles que estão da população economicamente ativa e transfiro esse dinheiro que eu recolho de impostos para obras sociais, né? Para obras de assistência às pessoas mais pobres e mais carentes. O fato é que hoje a maioria dos países que são democráticos vivem aí bambeando nesses três principais modelos políticos, né, que é a social-democracia, o socialismo e, digamos assim, a democracia liberal. A partir disso, então, fica relativamente simples compreender por que é que conservadores e liberais discordam das ideias e dos ideais socialistas. Começando, então, pelos conservadores. Há muitos motivos pelos quais os conservadores discordam das ideias e dos ideais socialistas e comunistas, mas eu acho que o principal deles é que o conservador não acredita nesse homem bom russoniano. O conservador tem plena certeza de que os seres humanos são diferentes, nós somos diferentes, somos essencialmente únicos. E por isso não é possível criar um ideal de igualdade no qual todo mundo seja formatado a pensar igual. Mais do que isso, os conservadores sabem que o ser humano não é só essencialmente diferente, mas o ser humano é falho. Nós somos falhos, somos maus por vezes, então tudo isso deve ser, digamos assim, temperado pela prudência. O conservador crê que a melhor maneira de frear os nossos instintos egoístas, a nossa maldade intrínseca, é a prudência. É saber que nós não somos tão bons quanto achamos que somos, muito menos somos aquele ser humano bom como o homem idílico russoniano, mas que nós devemos ser prudentes para não meter os pés pelas mãos. E é por isso também que os conservadores creem que o governo não pode ter muito poder, o Estado não pode ter muito poder sobre a vida dos indivíduos, sobre a vida das pequenas comunidades. Por quê? Porque o Estado é formado por homens, né, como nós, tão ruins, tão falhos quanto nós. Então, quanto mais poder o Estado tem, qualquer erro que ele cometa tem muito mais probabilidade de causar grandes tragédias, como aconteceu, por exemplo, nesses regimes comunistas que nós conhecemos e citamos. Então, quer dizer, mais de 100 milhões de mortes em nome de um ideal de igualdade que nunca aconteceu. Então, os conservadores sabem que esse ideal não existe e que é melhor, então, pautar-se pela prudência, ter um governo pequeno, enxuto, que possa cuidar daquilo que é essencial e que as pessoas, né, através de sua família, de suas pequenas comunidades, de seus empreendimentos, consigam viver as suas vidas relativamente em paz, né, garantindo assim, através da prudência, uma boa convivência nas comunidades, nas famílias, né, nos relacionamentos, com um governo que deixa as pessoas mais livres. E aí eu entro então no ideal dos liberais. E por que é que os liberais discordam dos ideais socialistas e comunistas? É evidente que há conservadores que não são liberais do ponto de vista da economia e também não são liberais, isso é fato, do ponto de vista dos costumes, digamos assim. Mas há liberais que são liberais em economia e também nos costumes. Esses são chamados de libertários ou anarcocapitalistas, aqueles que não ligam muito, por exemplo, para questões morais, mas acham que é o próprio mercado, a própria iniciativa privada, o mercado regula, como diz o jargão, né? Mas os conservadores tendem a discordar em alguns pontos disso. Mas onde que essas duas visões de mundo, né, esses dois tipos de pensamento e de procedimento se encontram? Porque
tanto conservadores quanto liberais são mais adeptos da liberdade individual. Aquilo que o socialismo rejeita. Por quê? Porque o socialismo quer criar um ideal de igualdade. Então não é possível as duas coisas ao mesmo tempo, liberdade e igualdade. Quando você busca juntar essas duas coisas, fatalmente uma das duas será sobrepujada. Então, quanto mais liberdade, menos igualdade. Ou quanto mais igualdade, menos liberdade. Então, se você cria uma sociedade na qual você quer preconizar a igualdade, você precisa tolher a liberdade daquelas pessoas que querem, por exemplo, enriquecer mais, que querem comprar mais de um imóvel ou comprar mais de um carro. Então, a liberdade é suprimida pela igualdade. Então, quando você tem um sistema que preconiza a liberdade, então a igualdade também é suprimida, porque as pessoas então ficam livres para empreender, para conquistar as coisas, para ter bens pessoais, né? Então a sociedade será desigual. Por outro lado, né, a probabilidade das pessoas, por exemplo, saírem da pobreza para uma outra condição, a mobilidade social dentro de um sistema de liberdade é muito maior do que dentro de um sistema de igualdade. O que vemos por aí, de fato, é que os ideais de igualdade igualam as pessoas na pobreza e os ideais de liberdade proporcionam às pessoas a possibilidade de mobilidade social muito maior do que se você preconiza a igualdade. Então, veja só, para recapitular, o socialismo então nasce como um sistema de ideias, ou melhor dizendo, um sistema de ideias rápidas que visa a mobilização social em torno de um ideal de igualdade. Crendo que o ser humano é bom e que é possível viver organizadamente e de maneira que ninguém deseje ter mais do que o outro. Esse desejo, então, se aparece, ele deve ser tolhido ou controlado pelo Estado. Os conservadores e liberais discordam disso, por quê? Porque eles preconizam a liberdade. Os conservadores sabem que os seres humanos são falhos e que por isso não é possível ter um governo muito grande que controle muita coisa, porque fatalmente ele vai invadir a liberdade individual de cada pessoa, de cada família, de cada grupo pequeno. Então é preferível, né, um governo que seja enxuto, que seja pequeno e que cuide de coisas que são muito essenciais, por exemplo, como defesa nacional, né? Ou até cuidar daqueles que são miseráveis mesmo, mas são um contingente pequeno de pessoas dentro de um conjunto de uma sociedade, digamos assim, de uma democracia liberal. E os liberais também, apesar de alguns deles não terem muita ligação com esses ideais morais do conservadorismo, mas eles também preconizam que a liberdade é um valor primordial para que os indivíduos sejam felizes, ou, como diz lá a frase do sonho americano, né, que está na Constituição americana, possam buscar a sua felicidade. Né? Nós sabemos que também isso é um tanto idealizado, mas é muito melhor viver diante dessas condições nas quais você pode tentar fazer alguma coisa para mudar a sua história, do que viver enclausurado num sistema que tolhe a sua liberdade, dizendo a você que a igualdade na pobreza é muito melhor. Portanto, se você é socialista, você sabe que você pensa desse jeito. E se você tem um amigo socialista, nas suas discussões com o seu amigo socialista, sua amiga socialista, vocês têm de colocar essas coisas em ponto, né? Tem de ponderar esse tipo de visão de mundo. Ou você preconiza a liberdade através do capitalismo, através do conservadorismo e do liberalismo, ou você preconiza a igualdade através do socialismo, do controle estatal e, fundamentalmente, até o momento, como nós sabemos, da pobreza. Então é isso, ficamos por aqui. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa aí seu comentário. Não esquece de dar o like para fortalecer o nosso trabalho aqui do Instituto Brasil 200. E até o próximo vídeo. Um abraço e fique com Deus.